Eu fiz no regimento. Tá. Aí, o que A minha equipe aqui tá querendo. Eu passo um vídeo aqui só rapidinho aqui. Tudo bem? Pode passar depois, no final? Não, eles fazem questão de passar no começo. O Thiago, Oi, o Thiago fala a minha equipe está querendo, mas teve um problema com o conselho sobre a questão da gravação, que eles falaram questões particulares na reunião. Foi nosso conselho. Não foi. Não? Isso daí já faz meses. Tá. Aí a nossa colega aqui, que foi a que estava gravando a reunião, foi chamada pela diretora do DAS, a Mônica, para falar sobre o assunto de por que aconteceu aquilo com a denúncia de um órgão público. E rolou o nome de criança e adolescente na conversa. E não pode. Aí, o que aconteceu? Ela mandou, porque não é gravada, tudo tal. Foi feito um vídeo que explica, no começo da reunião, não só para vocês, mas para quem está online, eles veem o vídeo também, sobre não falar questões particulares, tal. Isso tem que ser no início da reunião. Por quê? Porque senão vão chamar a gente de novo e falar, vocês não estão avisando que não pode estar citando nome particular, documento particular, ou questões sigilosas como denúncia. Aí o Thiago fala, a minha equipe está querendo. Não, isso daí foi uma questão da diretoria. Então, toda reunião do conselho passa-se um vídeo. Sempre no início vai ser necessário. Você fala assim, por favor, mantenha o microfone desligado, não fale questões pessoais, não fale questões sigilosas de denúncia, né? Não fale mal do amiguinho. Então, assim, vocês, quando for tratar de questão, faz a reunião formal, porque Tá bom. isso aí é para todos não saber o que vocês estão fazendo. Se você cometer pau em alguém, na sua reunião, fechou, Thiago, fechou, aí você taca a bala. Tá bom. Pior que eu tô procurando os vídeos, não tô achando. Porque o meio da férias não passou, né? Passou, ele tem passado. Aí, quando vai ver, eles falam coisas que não é para falar, e vai falar tudo improvisado, não foi. Mas isso daí pode fazer outra coisa também. Por exemplo, em vez de passar um vídeo, porque assim... É que quem está online tem que estar ciente também. Não, sim, mas eu digo assim, passar um vídeo... veja assim, passar um vídeo não gera responsabilidade. Eu acho que o que podia ser feito. Isso é importante, porque você falar nome de menor de idade, essas coisas, dá um pepino gigantesco. Ou, às vezes, uma denúncia. Mas a fulana falou que fizeram isso. Isso acontece muito, não pode. Aí o que podia... Ali no vidro, ali tinha escrito, olha, não, ninguém prestava atenção. Aí, começou a colocar só escrito aqui, ninguém prestava atenção. Aí eu falei assim, a gente coloca escrito e narrado. Mas o que pode ser feito, que eu acho que é melhor ainda, porque assim, o vídeo, na visão das pessoas, não gera responsabilidade. Então, o que eu acho que seria melhor é um termo. Que você imprimir um termo não direcionado à pessoa, mas, tipo assim, ao conselho, colocar os nomes e dizer assim, fulanos do conselho, vocês têm a responsabilidade de não dizer nome de menor de idade, falar mal do coleguinha, xingar o amiguinho. Um termo, se eu dou um termo para você assinar, vamos supor, eu dou um termo para você assinar. Vocês têm 2 anos de mandato. 4. 4 anos? 4. Tem conselhos que são 2. Passa 7 meses. Você tem a sua vida corrida, você tem o seu trabalho, tal. Acontece. Mas eu nem li exatamente o que estava no e-mail. Agora, se toda reunião é questão de 3 minutinhos. Eu não tenho problema com o vídeo. Não, Eu só estou dizendo, eu só estou dizendo isso para você. Eu estou um ano trabalhando no conselho, eu fico pasma. E às vezes passa isso aqui, aí a pessoa que está online lá, fulano, fez isso. Gente. A gente coloca na próxima pauta para que a Casa dos Conselhos crie esse termo, dê para a gente assinar, não tem problema. Porque assim, o termo, por que eu disse o termo? Porque na hora que a pessoa assinar, ela cria uma responsabilidade civil ali. E aí, assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Patrícia tem um filho menor de idade. Aí o nome do filho dela é James. Aí eu olho aqui e falo assim, pô, o James não é. Eu falei do filho dela e eu assinei um termo dizendo que no conselho. Ela pode pegar o termo que vai estar a minha assinatura e de demais conselheiros, que todo mundo aqui está de testemunha, você está de testemunha, o Thiago está de testemunha, a menina está de testemunha, ir lá na justiça e me acionar civilmente e falar assim, agora eu quero que você me reembolse porque você está comendo meu filho. Entendeu? Aí a pessoa nunca mais vai falar. Não, isso é legal. Mas a pessoa ela pode pegar o vídeo no YouTube, ela pode pegar... Sim, passa. Mesmo sem o termo, ela pode pegar o vídeo no YouTube e entrar com o processo. Sim, mas é que o termo... É porque, assim, você assinando, imagina a gente estar aqui, aí eu falo assim,
Pô, mas tava mó discussão, tinha um cara tocando pagode aqui embaixo, tinha um pombo batendo no vidro, eu não prestei atenção. Isso é verdade. A questão mais do vídeo foi mais por causa do nós. Não, a gente passa o vídeo, não tem problema, mas Beleza. cria esse termo para a gente ter isso garantido. Porque a gente já passou o vídeo, ela tira a responsabilidade dela, porque foi avisado Sem problema. porque da outra vez que teve, ela me chamou e ela teve que responder lá na educação. E vamos ser sinceros, e para tirar também a nossa responsabilidade, porque assim, a função é auxiliar o conselho, não é mandar o que vocês têm que fazer. Sim, exatamente. Aí fica chato, né? É por isso que até o termo é bom para vocês. Vocês começam pulando, você fica, gente, não fala. Não, e assim, eu acho interessante também para dar mais respeito, porque às vezes a gente percebe que as pessoas perdem a mão um pouco na conversa, quer reclamar do outro, quer acusar uma coisa sem prova, sem nada, e fica muito chato, né? Perde o caráter, né, da reunião. O objetivo da gravação da reunião do conselho é a transparência para a população do serviço. Não de tipo, vamos ser sinceros, não de tipo, está faltando A, está faltando B, por que não está vindo, vamos ver essas questões de falta, não. O que vocês estão fazendo? Olha, a gente está fiscalizando denúncias da questão da saúde do deficiente, nós estamos trabalhando com tal situação da política pública para que o município, tal. Esse é o objetivo da reunião. Depois, as questões particulares do funcionamento do conselho, vocês podem encerrar a reunião e tratar. E aí, fulano, você fez a sua ata? E aí, Beltrano, por que não surgiu pauta? E aí, Ciclano, o que aconteceu com aquela demanda que a gente passou para você e você não fez? Isso daí não é para tratar na hora da reunião gravada. Isso daqui é para passar para o município. O conselho funciona, o conselho do deficiente está correndo atrás para que as pessoas tenham oportunidade disso, daquilo outro, viabilização nisso, daquilo outro. Viu, população? Nós estamos fazendo por vocês. É para isso que é gravar. Depois vocês falam assim, vamos encerrar? Mas foi 30 minutinhos da reunião, mas foi produtivo? Passamos por isso que passamos. Aí vocês encerram aí, não, e aí, o que aconteceu? Aquela vez lá, entendeu? Eu não posso você. É para isso. Né, gente? E vai dar certo. Eu acredito. Sempre dá. Acredito. Pelo menos vocês têm um conselho mais aberto que não tem um município. No município são as secretarias que cuidam. Então, é difícil você ter esse envolvimento com o conselho, apesar deles também passarem a publicidade, mas é dentro da secretaria a situação, né? Então, já é mais complicado. Eu não achei o vídeo. Que bom. Então, sabe o que você faz? Fala você. Eu vou fazer outro vídeo. Fala em nome da casa de... Não, gente, mas pelo menos a gente já está ciente, tá? Fala o nome da gente, tá? É importante só quem está online, né? Não, mas aí a gente o vídeo, passa pelo WhatsApp. Aí, Tem que fazer outro vídeo. qualquer coisa, o presidente pode dar o direcionamento dessa reunião. Se você vê que alguém online, olha, por favor, não cite o nome de ninguém, entendeu? Tal. Mas onde você passou do CMS? Eu passei. Onde vou você falar pra Eu cheguei a passar Estava eu, a Cláudia aqui. Porque a maioria tem medo de ir na delegacia fazer boletim de ocorrência, a maioria tem medo de ir para frente, porque se o pessoal tivesse coragem, o negócio estava feio aqui em vários conselhos. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Ô, Thalita, à tarde a gente faz outro, então. Pode ser? Já procurei. E cortar até a parte que fala. Ela está querendo economizar a minha. Depois você passa pra gente no WhatsApp. Tá, depois eu corto no YouTube. Beleza? Tudo bom? Mas já sabem que basicamente se trata o vídeo. Ela já falou. Ela já fez o vídeo. Já fez um story, então. Gente. Bom, vamos lá. A Renata, ela estava ali, né? Bom, então ela ficou de trazer. Vamos lá no regimento. Então, você tinha passado esse daqui, Isso. né? Aí algumas alteraçõezinhas. eu abri ele, Tá. e eu fiz várias alterações. Aí qual é a minha ideia, tá? É o seguinte, eu não mandei para ninguém esse texto aqui, esse arquivo. Isso, eu não mandei para ninguém. A minha ideia é o seguinte, hoje, eu leio aqui para vocês, e aí eu sugiro a gente fazer uma votação de colocar este como texto base, tá? Beleza, aprovou o texto base, show. Aí, o que eu falaria depois é o seguinte, eu vou colocar ele no grupo, vou mandar arquivo PDF no grupo, todo mundo vai poder ver, e aí na nossa próxima reunião, daqui a um mês, quem quiser fazer algum destaque, ou seja, alguma mudança,
a pessoa traz. Então, um exemplo aqui, o artigo 5 não gostei. A pessoa abre o Word, escreve lá o que ela quer, escreve lá, artigo 5, isso. Aí ela imprime, vem para cá e fala, ó, eu queria mostrar esse destaque. Ela vai dar o artigo 5 dela, aí a gente volta se vai ou não incluir aqui, entendeu? Porque aí na próxima reunião do conselho, a gente já voltaria se alguém tem algum destaque, se tiver, se vai entrar ou não, e já fecha o regimento e acabou. Por quê? Nós temos que fazer, além do regimento, a lei do fundo. Então, depois que aprovar o regimento, a próxima coisa institucional é fazer a lei do fundo, tá? Mas essa é a minha ideia. A gente já pode mandar para o gabinete. Assim, Pode. No mês que vem, todo mundo trouxe destaque ou não trouxe? Aprovou, show. Aí termina a edição, né? Porque aqui eu não editei, eu só fui escrevendo só. Aí faz a edição, coloca as datas, tudo. Aí manda para o gabinete do prefeito. Aí eu acho que o jurídico vai dar uma olhada lá e eles enviam para a Câmara. E aí os vereadores aprovam ou não. Normalmente eles aprovam, né? Aí aprovou, é o que está valendo. E aí depois disso, a gente tem que fazer, o próximo passo institucional é fazer a lei do fundo aqui do Conselho. E aí a gente tem que ver se lá tem dinheiro, se não tem, como é que faz. Que existe um dinheiro, só que precisa ser liberado através dessa lei. E é através dessa lei, dessa depois lei. que a gente aprovar isso. Porque vai ser a mesma coisa. Fez a lei, manda para o gabinete, aí o gabinete manda para a Câmara, aí se a Câmara aprovar, aí o fundo vai estar lá para a gente mexer. Só que assim, aí vai ser uma coisa nossa, lá da contabilidade da prefeitura, porque tudo que envolve dinheiro vai ter que mexer com eles lá, né? Mas aí é uma outra caminhada, né? Vamos dar um passo por vez. Vamos no regimento primeiro. Vamos lá. Então, as pessoas devem estar escutando, né? Então, vamos lá, eu vou começar a ler o regimento aqui. Eu só vou pular a parte de cima, que é prefeito decreto e tudo. A lei que foi aprovada em 2021 é a 3.190, 2 de dezembro de 2021. Eu vou começar a ler. Decreta. Regimento interno, capítulo 1. Das atribuições do Conselho. Artigo 1º. Conselho Municipal da Integração e Direito da Pessoa com Deficiência, estruturado pela Lei Municipal 3.190 de 2021, terá atuação junto ao gabinete do prefeito como órgão da administração de consulta, assistência e estudo, no que diz respeito à proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, na sua organização e atividades observadas as disposições do presente regimento interno. Artigo 2º. O CMI-DPD desenvolverá suas atividades através de parecer, relatórios e orientações técnicas sobre a matéria submetida à sua apreciação e apresentará propostas que visem ao atendimento de interesses comuns das pessoas com deficiência, sendo, inciso 1º, implementação de políticas públicas voltada para a integração social e a plena participação na sociedade de pessoas com deficiência. Inciso 2º, criar a lei do Fundo Municipal para a Política de Pessoas com Deficiência, vide a Lei 390 de 21. Inciso 3º, elaboração de propostas que visem a defesa dos direitos da pessoa com deficiência, devendo assim garantir integral inserção na vida socioeconômica, política e cultural. Inciso 4º, acompanhar e fiscalizar a política municipal da pessoa com deficiência de forma articulada com os demais órgãos da administração pública, propondo a elaboração de estratégias, estudos, pesquisas, programas, projetos, serviços, campanhas, formações, capacitações e eventos e ações que objetivem a defesa e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Inciso 5º, divulgar amplamente as suas atividades e manter canais permanentes e atualizados de comunicação com a sociedade. Inciso 6º, elaborar e aprovar o seu regimento interno. Inciso 7º, propor que a administração pública municipal inclua e mantenha ações referentes às pessoas com deficiência. Inciso 8º, assegurar medidas destinadas ao acesso ao cargos e empregos por pessoas com deficiência, como previstas no inciso 8º do artigo 37 da Constituição Federal, legislação pertinente. Inciso 9º, receber e encaminhar aos órgãos competentes sugestões, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou entidade no caso de práticas discriminatórias, ameaças ou violações dos direitos da pessoa com deficiência, propondo a adoção de medidas efetivas de proteção e reparação. Parágrafo único. CMI-DPD, por deliberação do seu plenário, poderá criar comissões e submissões, permanentes ou especiais, a serem integradas por representantes de pessoas com deficiência,
profissionais da área e representantes de órgãos públicos e privados, aos quais submeterão suas conclusões dos trabalhos desenvolvidos à apreciação do Conselho em reuniões plenárias. Capítulo 2º, dos conselheiros. Artigo 3º. O CMI-DPD é integrado por membros efetivos e suplentes, designados como representantes de segmentos da administração pública e da sociedade civil do município, na forma da legislação vigente, com mandato de 4 anos ou pelo período remanescente do mandato substituído quando for o caso. Artigo 4º. Compete aos conselheiros, inciso 1º, participar das discussões e deliberações a terem lugar nas reuniões plenárias. Inciso 2º, votar nas proposições submetidas à deliberação do plenário. Inciso 3º, apresentar proposições, requerimentos e levantar questões de ordem. Inciso 4º, submeter a debates e assuntos relacionados com direitos básicos das pessoas com deficiência e atividades do Conselho. Parágrafo 1º. Na impossibilidade de comparecer à reunião ordinária ou extraordinária regularmente convocada, o conselheiro efetivo deverá comunicar tal circunstância ao respectivo suplente, para que o substitua diante do impedimento, a fim de não prejudicar os trabalhos do Conselho. Artigo 5º. O conselheiro que seja representante tanto do poder público quanto da sociedade que não estiver mais em disposição em ser membro pleno do CMI-DPD, deverá levar em reunião ordinária seu pedido de renúncia escrito em próprio punho, para que assim seja sua renúncia consciada. Artigo 6º. Fica estabelecido o número total de 3 faltas consecutivas não justificadas, seja em reunião ordinária, extraordinária ou faltas mescladas nessas duas modalidades de reuniões. Some um total de 3 faltas consecutivas não justificadas para que os conselheiros sejam substituídas. Inciso 1º. Deverá constar em ata que o conselheiro atingiu um número total de 3 faltas consecutivas sem qualquer justificativa, e por motivo mesmo será substituído. Inciso 2º. A falta do conselheiro será justificada se o mesmo apresentar atestado médico, comprovante de comparecimento à audiência judicial ou presença em qualquer órgão do poder público de qualquer esfera qual for necessária a sua presença. E no caso de falecimento de ascendente e descendente do conselheiro, o mesmo deverá apresentar respectivo atestado de óbito. Artigo 7º. Fica compreendido sobre a presença do suplente. Inciso 1º. O suplente não irá tomar falta na oportunidade que apenas o titular esteja presente na reunião. Inciso 2º. Caso o titular falte na reunião ordinária ou extraordinária, é dever do suplente comparecer à reunião para substituí-lo. Caso não faça, ambos ficarão com falta na reunião. Inciso 3º. Fica estabelecida ao suplente a mesma norma referente à justificativa de falta, devendo seguir o que estabelece o artigo 6º, inciso 2º deste regimento. Inciso 4. O suplente só terá direito a voto nas oportunidades que estiver substituindo o titular. Salvo esta oportunidade citada, o suplente que participar de reunião junto com o titular terá apenas direito à fala. Artigo 8º. Fica estabelecido por este regimento interno que os conselheiros deverão participar das reuniões de forma presencial. Inciso 1º. Conselheiro que não participar da reunião de forma presencial, seja por instrução médica, por participação em audiência judicial ou por convocação para o júri, deverá apresentar ao Conselho o documento expedido pelo médico ou assinado pela autoridade competente. Inciso 2º. Conselheiro que não se enquadrar nos termos do artigo 8º, inciso 1º, deverá comunicar ao presidente ou vice-presidente o motivo de sua não participação presencial, cabendo assim ao presidente ou ao vice-presidente decidir sobre essa situação em específico. Capítulo 3. Das reuniões plenárias. Artigo 9º. As reuniões plenárias serão ordinária, de acordo com as datas e horários estabelecidos em calendário anual aprovado pelos conselheiros. Inciso 2º. Extraordinária, mediante convocação pelo presidente e vice-presidente ou por um mínimo de 3 conselheiros efetivos. A linha A. As reuniões serão instaladas no horário de convocação com a presença no mínimo de 3 conselheiros. E em segunda chamada a ser realizada 10 minutos após a primeira chamada. Linha B. As deliberações do Conselho serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos conselheiros presentes. Linha C. As reuniões que não forem declaradas reservadas serão de assistência pública, podendo delas participar com direito a voto e sem direito a voto pessoas convidadas tanto pelo presidente ou a convite de conselheiros. Linha D. Caso o quórum mínimo de 3 conselheiros não se encontre, a segunda chamada será feita 10 minutos após o horário, a qual a reunião está marcada. Se o quórum não for alcançado, a reunião será cancelada. Artigo 10º. As reuniões ordinárias e das comissões será realizada em local a qual os conselheiros decidirem ser mais oportuno, não ficando restrita à dependência da Casa dos Conselhos. Inciso 1º.
Caso os conselheiros decidam realizar a reunião em outro local, o mesmo deverá ser publicado junto à pauta da reunião ordinária ou extraordinária. Artigo 11º. Fica estabelecido o tempo regimental de fala, dentre os assuntos pautados para titular, suplente e demais participantes. Inciso 1º. Se titular, o tempo de 10 minutos e 5 minutos para considerações finais, se houver. Inciso 2º. Se suplente, o tempo de 5 minutos e 3 minutos para as considerações finais, se houver. Linha A. Se o suplente estiver na condição de substituto do seu titular, então seu tempo será igual ao do artigo 11, inciso 1º. Inciso 3º. Se participante ou convidado, terá o tempo máximo de 5 minutos após as considerações finais dos demais conselheiros. Inciso 4. Salvo em caso onde os participantes for chefe do executivo, legislativo ou promotor de justiça, nesta oportunidade caberá ao presidente ou vice-presidente definir o tempo para essas autoridades. Linha A. Caberá ao presidente ou ao vice-presidente deliberar sobre o tempo se o participante for diretor ou secretário do Poder Executivo ou vereador. Artigo 4. Das atribuições administrativas do presidente. Artigo 12º. Ao presidente do Conselho compete abrir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, dando-lhe o caminhamento necessário. Linha B. Fazer os encaminhamentos pertinentes à boa conduta da reunião, fazendo cumprir horário, tempos e pauta previamente definido. Linha C. Interpretar, nos casos omissos, o regimento interno, valendo-se, se for necessário, de assessoria jurídica, se assim julgar. Linha D. Propor, caso necessário, a introdução de novos itens a ser votado pelo Conselho. Linha E. Assinar os documentos emitidos pelo Conselho. Linha F. Representar o Conselho ou indicar alguém que o faça. Linha G. Autorizar a reprodução de documentos. E a linha H. Fazer o encerramento da reunião. Do vice-presidente. Artigo 13º. Cabe ao vice-presidente. Linha A. Substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos e executar as atribuições a ele estabelecidas por esse regimento interno. E a linha B. Assessorar o presidente. Do primeiro secretário. Artigo 14º. Ao primeiro secretário eleito em reunião plenária, compete, linha A, secretariar as reuniões plenárias, a linha B, receber, preparar, expedir e arquivar correspondência, mantendo sob guarda e controle os documentos do Conselho, a linha C, providenciar a convocação das reuniões ordinárias, extraordinárias, a comunicação do calendário anual das reuniões, a linha D, preparar e distribuir aos conselheiros as pautas das reuniões mensais, a linha E, coordenar e realizar reuniões de comissões. Do segundo secretário, artigo 15º. Ao segundo secretário eleito em reunião plenária, cabe auxiliar o primeiro secretário e substituí-lo nas suas faltas e impedimentos. E capítulo 5 das disposições gerais, artigo 16º. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente regimento interno poderão ser dirimidas pelo Pleno do Conselho Municipal de Integração de Pessoa com Deficiência. Artigo 17º. O presente regimento interno entrará em vigor nessa data da publicação, só podendo ser modificado por quórum qualificado de 2/3 dos membros do colegiado. E artigo 18 ficam revogadas as disposições em contrários. Aí, minha sugestão agora é a gente transformar esse daqui como o texto base do regimento. E se tiver mudanças, a gente faz em cima disso. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Vocês aí online? Tudo bem? Então, vai beleza. mandar na mesa diretora, é isso? Hã? Vai mandar isso Eu na vou mesa mandar no grupo que tem todo mundo. Tá. Aí, agora esse daqui é o texto base. É o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o arquivo em PDF deste documento, vou mandar no grupo da Casa dos Conselhos, desse conselho que tem todo mundo. E aí, quem tiver alguma modificação, qualquer coisa a ser feita, faça e da próxima reunião traga. Não precisa abrir o documento e fazer dele. Só escreve em Word, coloca qual é a página e o artigo e escreve a sua modificação, porque no dia eu vou ter ele aqui. E aí a gente vota se a sua mudança é pertinente ou não. Aí assim, né? Minha proposição é não só modificar, mas que esteja aqui para justificar o porquê, né? Não vale só a pena escrever e falar assim, eu quero mudar isso, tá? Mas por quê? Sim. É a minha ideia. Então a pessoa vem, traz e justifica. E se for válido, a maioria dos presentes concordar, vota assim e entra no lugar do disposto aqui. Tá? E aí, votando todas essas modificações, se tiver, o próximo a gente vota a aprovação do regimento.
Tá certo. Tudo bem? Tudo bem? Bem. Vamos para o segundo item. O segundo item, qual que era mesmo? Da ação, a visita, né? Tá. Renata, você chegou a deixar aqui alguma coisa ou tá com você ainda esses papéis? Comigo, eu fiz o leve relatório e agora quem vai ter que estar fazendo? Sou eu mesmo com a amiguinha, para já fazer, encaminhar, ou vocês que vão estar fazendo, o presidente que refaz? Renata, eu não consegui entender, ficou muito ruim o áudio, o seu tá ruim, acho que a internet não deve estar legal. Peraí, tá ouvindo? Estou ouvindo, mas ainda está um pouco ruim. Referente ao ofício, nós que estaremos fazendo ou você, presidente, vai estar fazendo? Eu fiz um relatório, aí eu vou estar encaminhando para você e você vai estar refazendo em cima do nosso relatório, é isso? Coloca esse relatório para eu dar uma olhada e eu vou disponibilizar depois na mesa diretora para eles darem uma olhada também e aí eu vou elaborar esse relatório, tá bom? Tudo bem. Se você... Então, eu vou estar encaminhando agora à tarde esse relatório, tá? Porque à tarde eu vou estar aí novamente na Casa dos Conselhos. Eu não consegui agora de manhã, mas agora à tarde eu vou estar para estar fazendo o outro conselho e aí eu já vou estar deixando aí com vocês. Você tem como deixar lá na diretoria, se é passagem para você, na diretoria de saúde, ela nova? Onde ela está? Na Marina. Pode Do ser. lado do cartório eleitoral. Você conhece lá? Não, mas eu posso deixar lá sim. Tá bom, é o antigo Detran, tem a placa do Detran, inclusive. Tá bom, já sei o que é, tá ótimo. Beleza. Deixa dentro do envelope, só colocar meu nome, se eu não tiver lá, alguém me entrega depois. Tudo bem. Obrigado. O promotor teve, inclusive, essa semana lá, na terça-feira, ele foi lá falar outros assuntos e ele falou sobre isso também. Perguntou se tinha sido feita a vistoria, eu falei que vocês já tinham ido, falei como é que foi a vistoria, e aí eu falei para ele também que eu ia sugerir exatamente o que eu falei para a senhora, que de repente, se quiser parar algum ônibus, pode ser feito também. Existe uma pessoa que trabalha com ele, e ele perguntou se essa pessoa poderia mandar algumas fotos, porque ele pega ônibus, que trabalha lá com ele no fórum. Eu disse que pode mandar as fotos, então, pode mandar, não tem problema, a gente vai olhar essas fotos também. Tem algum problema para você, se essa pessoa mandar e a gente usar essas fotos também, para não ser fora dela? Então, assim, ele vai mandar também e aí a gente vai elaborar isso. Eu não sabia, mas ele já solicitou para a prefeitura também um relatório, ele já solicitou isso também. E a prefeitura, direto na ação, pediu isso. Então, o Pietro me ligou ontem à tarde e falou assim, vocês não estão fazendo isso? Ele pediu para mim também, chegou aqui. Eu falei, então eu não posso fazer nada, pois se ele te pediu, você tem que fazer. Então, assim, ele vai fazer o dele e nós vamos fazer o nosso, e eu acho que ele quer comparar para ver o que vai acontecer. Então, assim, já foi avisada a prefeitura, já foi avisada a todos eles, inclusive o Pietro, que nós vamos fazer, independente se vai agradar um ou outro, mas nós vamos fazer um relatório, né? Isso vai desagradar também, e aí a gente toca o barco para frente. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Alguém tem alguma coisa para dizer? Não? Não? Então a gente encerra por aqui, tá bom? E aí na próxima reunião a gente termina de fazer o nosso regimento e te aparecer aí para a próxima reunião a gente quando eu chegar lá na PAI, eu vou transformar em PDF, vou mandar no grupo que está aberto para todos. Aí todo mundo olha lá, quiser fazer algum destaque, aí só para relembrar, quero fazer um destaque do artigo 1. Você não precisa só mudar o artigo. Se você quiser colocar um inciso, se você quiser colocar um parágrafo, uma linha, mudar metade, aí fica ao seu critério, que você achar que pode agregar. Ou achar que o artigo em si não agrega nada e você acha que o seu agregaria mais. Aí escreve lá no Word e traz aqui, apresenta e justifica o porquê, e a gente vota se entra ou não. E aí depois a gente vota o regimento e já acaba com isso, o conselho tem regimento. Tudo bem? Leandro, bom dia, pessoal. Leandro, só vou fazer uma observação aqui. Você falou sobre a fiscalização lá da ação, só que você não comunicou nem no grupo do conselho,
em nenhuma linha aí que vocês tinham ido fazer a fiscalização. A gente tinha conversado um negócio no grupo e foi feito o contrário, né? Acho que essa falta de comunicação está sendo complicada. Eu acho que foi fazer a vistoria, né? Ordem do Ministério Público, comunicar no grupo, porque não foi comunicado, né? A última reunião foi avisado e foi até colocado já 2 pessoas que estavam aqui, né? Então foi avisado na última reunião. Né? Avisado aonde? Aonde? Aqui. Mas, tem um de WhatsApp também para passar as informações por ele, né? Se torna até chato, eu acho que se torna até chato, porque nós ficamos num monte de impasse, nunca resolve nada. Aí, quando resolve, eu que estou aqui sempre participando, tentando fazer o possível, eu ia estar aí com vocês hoje, mas hoje eu tive a reunião do meu filho. Então, assim, eu não poderia ir em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E como é formatura, é ano de formatura, sempre tem que estar nessas reuniões, elas são cansativas, né? Então, eu peço desculpas aí pela averbação, mas eu acho que se tem um grupo de WhatsApp, né, tanto da Casa dos Conselhos, como do próprio Conselho do Deficiente, colocar lá não custa nada, né? Não custa nada, é a minha opinião. Ângela, é assim, como a gente tem o grupo, eu sei que a gente coloca bastante coisa lá no grupo, mas não dá para a gente ficar só no grupo de WhatsApp, por isso que a gente faz essas reuniões. Então, foi avisado na reunião, então eu julguei e sempre vou julgar desnecessário uma vez que eu falar isso em reunião. Então, assim, não tem necessidade de tudo a gente ter que ficar colocando no grupo. Às vezes a senhora tem tempo, às vezes eu não tenho, às vezes eu tenho e a senhora não tem, de ficar sempre olhando. A gente aí, todo mundo aqui tem bastante coisa para fazer, eu não tenho só um grupo, a senhora também não deve ter só um, então isso atrapalha um pouco, por isso que a gente já marca essas reuniões, tá bom? Então, assim, das próximas eu vou tentar falar bem antes, outras vezes em reunião, para que vocês fiquem sabendo, tá? E quanto ao regimento interno aí, só uma coisa, vocês estão lançando a questão de faltas a partir da aprovação do regimento e vai apagar todo aquele histórico de trás? Apagar não apaga, o que ficou, ficou, mas daqui para frente a gente vai seguir o regimento. A gente sabe qual foi a participação de cada um, eu tive muitas faltas, e aí daí para frente a gente vai começar a contar. Mas o que passou, realmente eu respondo pelo que passou. Se alguém falar alguma coisa, se eu precisar responder pelas minhas faltas, eu vou ter que responder, independente de estiver aqui ou não da data da aprovação do nosso regimento. Entendi. Deixa eu só colocar uma informação que eu tive ontem. O que eu gostaria mesmo, que eu não tinha essa informação, de chamar um pessoal da saúde, né, ou os conselheiros que fazem parte da saúde, para eles se apresentarem e apresentar, que seria você mesmo, né, o Leandro, e alguém a mais aí que seria da saúde mental, para apresentar o trabalho deles referente ao deficiente, porque agora eles estão dando laudo, tem um psiquiatra, tem um psicólogo e tem um neuro. E essas informações, às vezes, por nós sermos conselheiro, desculpa, a PAI pode estar até mais por dentro do que eu. Tem informações que eu nunca tive, que eles estão laudando. Agora, o município ele tem um neuro para isso. E eu não tinha esse tipo de informação. Não, depende, né? Existe mesmo, mas não é assim tão fácil e simples como você está dizendo. E para a saúde mental... Não. Eu estou resumindo, tá? Por isso que eu queria que fizesse até uma reunião com o pessoal da saúde e com o pessoal do social, para nós termos mais informação e divulgação do nosso próprio trabalho. O que a gente pode fazer, a gente não precisa nem já marcar uma reunião, a gente pode fazer um ofício solicitando informações sobre as ações que eles fazem em relação a isso. Então, eles mandam para nós esse ofício, vocês podem criar isso daí, a gente, na próxima pauta, já coloca exatamente isso, já pode até trazer esse ofício e a gente já envia, não tem problema nenhum. Não precisa se esperar essa reunião e já quiser oficiar eles, para eles mandarem para nós informações, e a gente trazer essas informações na próxima reunião, fica à vontade, seria ótimo, pode fazer sim. Tá bom. Então, eu vou estar fazendo e encaminhando para vocês também, para ciência e ver, tá bom?
Se você quiser colocar junto com esses documentos que você vai deixar sobre a vistoria, você já pode deixar lá esse ofício, eu assino, deixo lá para você pegar de volta e já tomar para frente isso, tá bom? Tá bom. Obrigada. Só isso. Mais alguém? Alguém? Não? A gente encerra aqui, tá? Obrigado a participação de todo mundo.